queria chamar a Alana e Paulo Júnior com muita alegria e celebração aqui. Queria chamar vocês aqui. É uma alegria para nós. Quando eu comecei a ouvir o Paulo Júnior, há muitos anos atrás, 4, 5 anos atrás, eu sempre, quem caminhou comigo aqui de perto, tudo que é bom para mim, eu vou compartilhando para o outro. E aí eu estava num momento discernindo a minha vida ainda, como seria, estava em São Paulo, discernindo a minha vida, minha vinda para Timóteo. E foi quando eu conheci essa casa, essa família. E desde quando eu conheci os dois, é uma outra experiência, um outro olhar. Eu lembro lá na casa da Alana e do Paulo Júnior, a gente não se conhecia muito, a gente tinha feito uma viagem junto, e do nada ele falou, não, vamos dormir lá em casa, depois de um acampamento do Araguaia. E aí quando eu cheguei na casa da Alana, a Alana tinha preparado, era no mínimo uns 6 lençóis, meu irmão. 6 lençóis diferentes, em cima da cama, coberta. Eu cheguei quase a espirrar de tanto cheiroso que estava a cama. Tinha assim, chocolate para mim, e eu falei, rapaz, e nem era para eu estar aqui, era para eu estar dormindo na casa de outra pessoa. E ali numa conversa com o Paulo Júnior falou comigo assim, eu sei porque a gente está caminhando junto, eu sei porque Deus uniu a nossa casa, e naquela época a gente não caminhava tão perto. Ele falou o seguinte, você é um Timóteo, você é bem informado, mas eu creio que você precisa de uma circuncisão, e a nossa casa é a sua circuncisão. Isso é muito forte para mim, porque... E eu quero dar um testemunho, foi muito doloroso, não foi? A vontade dele era de estar aqui, eu tenho certeza. E assim, é muito forte para mim, porque a Alana, o Paulo Júnior, a casa deles, foi sem dúvida a circuncisão para um novo entendimento. Fui muito bem formado, a tudo que Deus carrega em nós, enfim, as minhas referências, meu pai, minha mãe. Mas a minha vida, depois da minha conexão, com certeza deu um tom totalmente diferente em algumas coisas que parece que estava intuitivo em mim e começou a ser muito mais intencional. Então eu quero publicamente, com a família de vocês aqui no Vale do Aço, o esforço de trazer aqui para o Vale do Aço conhecer essa casa, receber dessa casa, é honrar a casa de vocês, Lana, esses anos todos investindo na minha vida, amigo, dá para o privilégio, é isso aí, estamos juntos. Então assim, eu queria que vocês ouvissem com muita sensibilidade, assim. Eu creio que a Central, a gente vive comunidade, a gente é muito profundo, a nossa cultura, não foi difícil para mim. Mas o encontro com essa casa me deu tons diferentes daquilo que a gente tem plantado há tantos anos e regado há tantos anos aqui em Timóteo, enfim. Então eu queria que você recebesse do Espírito aquilo que Deus quer ministrar no nosso coração, amém? Queria orar por vocês. Deus, muito obrigado que a gente é família. O Senhor sabe do sonho que era ter o Paulo Júnior e a Alana aqui. E é uma gratidão gigante a gente ser parte dessa mesma família. Timóteo em Goiânia, e agora Goiânia pisando aqui nas terras onde o Senhor nos plantou. Que o Senhor seja o Deus dessa noite, e que a gratidão do nosso coração seja traduzida na palavra que o Senhor quer liberar sobre nós nesses 3 dias. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Graça e paz, família. Nós queremos mesmo deixar aqui nosso coração, a alegria que a gente tem de estar aqui vendo, né, aquilo que a gente só via por fotos, pelo testemunho que a gente sempre ouviu da boca do Mateus. O nome do Neco é José, é isso? Eu queria publicamente, porque eu acho que todo mundo sentiu muito o fato do Mateus não estar aqui para sempre. Mas eu acho que a casa dele, pai e mãe, deve ter sentido muito mais. Porque Mateus é sinônimo de alegria, de responsabilidade no reino, é tudo de bom, tudo que vocês já sabem. Mas eu acho que eu queria dizer isso para você, José, que é assim mesmo. Eu acho que quando um homem de Deus, uma casa pastoral, entende que aquilo que Abraão escutou, né, em ti serão benditas todas as nações da terra, a gente envia, mesmo sendo difícil de enviar, né? Quero dar esse testemunho para você. Mateus tem nos abençoado grandemente.
Eu só não acho que, assim, foi muito difícil perder o Mateus, porque o Mateus foi um e voltou casado. Isso já fala muita coisa, não fala? Né? E daqui a pouco eles vão trazer também os netos dessa igreja, né? Mas eu quero deixar isso para a igreja. É muito bom, a gente vai estar falando 3 dias aqui sobre família, mas eu fico pensando, eu criei todos os meus filhos, a minha família. Nós somos pais de 5 filhos, 6 filhos, na verdade eu sou mãe, o mais velho faleceu. Mas eu sempre pensei assim, por que tanta tarefa, tanto serviço, tanta comida, tanta roupa para lavar, tanta coisa, tanta coisa. Mas sempre o meu coração era consolado, que Deus achou graça na minha vida e na nossa casa, para a gente poder materializar esse versículo. A minha família foi levantada para abençoar as nações. Então, quando a gente pensa assim, a gente fica feliz, fica leve, a gente compreende que tudo faz parte, amém? E eu creio que nesses 3 dias nós vamos ser muito consolados, por sermos lembrados pela palavra, através de todos que vão repartir, o privilégio de sermos família e de termos recebido essa grande tarefa de abençoar através daqueles que nós, né, colocamos nessa terra. Amém? Amor, eu falo demais? Não. Era isso mesmo? Não? De jeito nenhum. Quem fala demais geralmente sou eu, né? Vocês vão entender por quê. Amém. Pode. Então, gente, é uma honra, né, poder estar aqui e devolver esse testemunho de gratidão. É um grande privilégio ter o Mateus como representante de vocês lá em Goiânia. E vocês podem ter certeza que vocês estão muito bem representados, né? E o Mateus é uma unanimidade lá no meio das pessoas, dos jovens, da congregação, em termos de honra, empenho, dedicação, aceleração, disposição. Então, uma mente fértil e querendo servir ao Senhor, Deus tem aberto portas maravilhosas. Então, sua casa, viu, né? Todo mundo aqui pode ter certeza que a gente vem aqui sabendo que a árvore é boa, porque a gente conhece a árvore pelos frutos. Amém? E vocês têm um bom fruto lá entre nós. E fruto bom, ele serve para fazer doce, serve para fazer suco, serve para comer cru, serve para comer verde com sal, maduro. Então, aí o fruto é bom. Amém? Glória a Deus, mas não tem que ter aquele negocinho assim só de um jeito, não. Então, o Mateus, esse cara, esse fruto mineiro, goiano aí, que você quer comer verde com sal, dá certo, madurinho também fica bom, se quiser espremer e fazer suco, dá, se quiser fazer doce também dá, né? Se quiser pôr na salada, jogar um sal e um azeite, também passa, aí ficou bom, amém? Alguém sabe aqui do que eu estou falando? Pensa no trem bom, né? Então, assim, muito legal e com alegria, com gratidão, a gente esperava também essa oportunidade. E o Mateus foi recebido lá em casa como um filho mesmo. Lá, os irmãos, lá, o Paulo Neto, as meninas, os meus netos, né? Os nossos netos lá, quando vê o Mateus assim de longe, eles dão crise. É o Tetê, tal. Então, assim, é um ambiente de casa mesmo. Aí, né, como você pensa que às vezes o trem tá bom, pode ficar melhor ainda, veio a Marcela, aí que o negócio ficou bom, entendeu? E melhorou bastante o Mateus. Foi um upgrade, assim, fantástico. Você entende o que eu estou falando, né? E a gente sabe, né? É tudo que a gente quer também, né? Quem encontrou a mulher, encontrou o favor de Deus. Então, foi assim na minha vida. E vocês acabaram de ouvir a Lana. A Lana é essa pessoa que testifica, né? Ela que pode testemunhar que tudo aquilo que a gente compartilha é verdade. E não porque a nossa relação em relação àquilo que a gente compartilha é fácil, é uma relação desafiadora. Todos os nossos nervos e tendões ficam esticados para a gente ter que passar dentro da palavra que a gente ensina. Então, quem convive lá com a gente sabe que não é com facilidade, não. Lá em casa, de vez em quando, a gente só toca nota aguda lá. Parece aqueles violinos bem afiados, que as cordas ficam esticadinhas agora, mas não arrebenta, porque a gente foi ligado com vínculos que não se rompem.
né? E como a gente está falando sobre família, eu me sinto totalmente à vontade para falar sobre isso. E aí eu vou desafiar você a voltar aqui amanhã e depois, porque senão você vai ficar assim meio por fora do que a gente vai conversar aqui. Porque eu não vou pregar. Eu vou abrir meu coração com vocês, porque me chamaram aqui para um papo de família. Não me chamaram para me pregar sobre família. Me chamaram aqui para a gente conversar sobre família. Amém? Se chamasse para pregar sobre família, eu não vinha. Porque família é o tipo da coisa que você não pode pregar sobre. Só prega sobre família quem não sabe nada de família. Quem sabe o que é realmente família, conversa sobre família. Amém, mano? Porque família é uma conversa que não acaba. Glória a Deus, mano. Então, como é que você vai fazer uma pregação sobre família? Vou falar, uma pessoa que tem coragem de fazer uma pregação sobre família, está doida, não sabe nada de família, não, mano. Glória a Deus. Aleluia. Então, família é uma conversa que começou na eternidade e vai continuar na eternidade. Glória a Deus, irmão. A Trindade, quando a Trindade começou a conversar, qual foi o assunto deles? Família. Aí passou esse tempo todo, esses milhares de anos, vamos voltar lá para a glória, vai estar todo mundo reunido, sentado aonde, mano? Num auditório para Deus pregar sobre família? Não, conversa. Nem Deus prega sobre família. Nós vamos chegar lá, na eternidade, sentar numa mesa com o pai, os irmãos tudo reunidos, e vamos ter uma conversa de família. Glória a Deus, irmãos. Amém. Aleluia. Então, se alguém chamar para ouvir uma pregação sobre família, você nem vai. Amém? Agora, se alguém chamar para conversar sobre família, aí você vai. Glória a Deus. Aleluia. Amém, bem? Glória a Deus. É isso aí, ué. Pelo amor de Deus. Nós vamos contrariar Deus. Toda hora que Jesus senta, Ele quer pregar sobre família? Não, Ele quer o quê? Conversar sobre família. Amém? E eu queria desafiar você a uma plataforma. Uma plataforma que vai nos ajudar a pensar e a conversar sobre família nessa perspectiva. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Não é sobre isso que a gente vai conversar agora. Amém? Não é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas é sobre essa plataforma. Então é como se esse texto do Evangelho de João fosse a mesa colocada com os ingredientes, e enquanto a gente vai conversando sobre família, volta e meia a gente vai voltar nesses ingredientes. É como se essa é a mesa colocada. Você tá vendo essa cena? Amém? Esse texto do Evangelho de João, capítulo 1, é a mesa que Deus colocou, onde estão colocados todos os elementos, e na medida que a gente for conversando sobre família, de hoje até sexta-feira, nós vamos voltar nesse texto, e você vai falar assim: rapaz, passa mais um pouquinho de arroz? Eu posso repetir o bife? É mais ou menos isso que vai funcionar João 1 aqui para nós, ok? Amém? Então você vai para casa e se familiarize com esses ingredientes, porque vai ser um desafio do pensamento aqui. O desafio da gente refletir sobre tudo aquilo que a gente está acostumado a pensar. E por que nós vamos falar? Se não der tempo nem da gente entrar no assunto propriamente de hoje, se a gente ficar só expondo a mesa, já está bom. Aí a gente volta amanhã e continua. Glória a Deus. Amém? Tem um amém de vocês? Ótimo. Então vamos olhar para a mesa e para os elementos que Deus colocou
para a gente entender a natureza e o propósito da conversa que ele vai ter com a gente. Por que o texto do Evangelho de João, capítulo 1? Porque o texto do Evangelho de João, capítulo 1, é o texto que vai nos ajudar a discernir a criação no seu aspecto invisível. É como se o Evangelho de João fosse o livro de Gênesis do Novo Testamento. Amém? Então eu vou ler o Evangelho de João, essa primeira parte aí, pensando que eu estou lendo Gênesis numa perspectiva espiritual que não estava claro totalmente lá em Gênesis do Velho Testamento. Porque é isso que o Novo Testamento vem trazer. Ninguém vai alcançar a perfeição a partir daquilo que está revelado lá no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento, ele não trazia a perspectiva do invisível. Ele traz a narrativa do visível. Então é como se o Velho Testamento fosse o visível do visível. E o Novo Testamento é o invisível do visível. Então é o Novo Testamento que vai fazer com que eu possa discernir a natureza, a identidade e o propósito de todas as coisas. Sem o Novo Testamento, ninguém vai ser aperfeiçoado. Então, ninguém vai poder conhecer a vontade de Deus se ele ficar focado no visível do visível. Então, se você não for transformado na sua percepção de Deus, a partir daquilo que de Deus se pode ver e entender, eu nunca vou conhecer a sua vontade. Então, se eu continuar buscando a Deus, a partir daquilo que é a minha necessidade, na expectativa de que Deus, com o seu poder, satisfaça a minha necessidade, eu estou procurando uma relação o quê? Visível do visível. E aí, cada vez que eu tiver uma outra necessidade, eu não conheci a Deus. Outra coisa muito comum, por exemplo, é que as pessoas estão procurando entender Deus. Quem tenta entender, tenta controlar. Querer entender Deus é uma forma de controlar Deus de acordo com a minha expectativa. Por isso que quando Jesus está com Judas na mesa, amém? Jesus colocou Judas aonde? Na mesa. Onde Jesus foi traído? Na cruz? Não, ele diz, eu sou traído na mesa. Por que que Jesus é traído na mesa? Porque muitas pessoas sentam na mesa a partir do visível do visível. Então, muita pessoa só vai para a mesa para matar a fome. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, o alimento para ele é a resposta visível da sua necessidade. Então, ele pensa que Deus deu para ele a fome e a comida só para a fome ser satisfeita pela comida ou a comida satisfeita pela fome. Então, todo mundo, quando tem uma fome, pede de Deus o quê? A comida. Mas a fome não é por causa da comida. E nem a comida por causa da fome. Porque Deus, antes de criar a fome, Ele criou o quê? A comida. Então, não existe uma relação visível do visível. A fome, na verdade, era para promover o encontro. Glória a Deus, amado. Amém? Então, o que é o invisível da fome? O encontro. E o que é o visível da fome? A comida. Então, como é que o diabo vai enganar você quando você estiver com fome? Fazer você pensar que o seu problema será resolvido se você tiver o quê?
comida. E Jesus falou assim: tenho desejado ardentemente. O que é um desejo ardente? É uma fome gigante. Só que Jesus não fala que está com fome de comida. Tenho desejado ardentemente comer com vocês. Então a fome de Jesus não era comida. Aleluia. Era um encontro. Glória a Deus, irmão. Por isso que Jesus fala: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Tanto que quando os discípulos estavam com os olhos fechados, como quem está cego, Jesus apareceu para eles, amém? E eles estavam com os olhos cegos. E aí, como é que os olhos deles foram abertos? Quando eles comeram? Não. Quando eles viram Jesus repartindo. Jesus nem ficou para comer. Glória a Deus, amado. Porque o que resolve a nossa cegueira não é a comida, é o encontro. Glória a Deus. Então a comida não é para ser comida, ela é para ser compartilhada. Então o que é o invisível do visível da comida? A comunhão. E não a satisfação. Então a comida não é para produzir a satisfação. A comida é para promover a comunhão. Então a comunhão é o invisível do visível. Porque se eu achar que a comida é para satisfazer a fome, o meu Deus está no ventre. Por isso que a palavra de Deus diz: vocês fizeram do seu Deus o seu ventre. Porque aí o nosso Deus não habita na comunhão, o nosso Deus habita na satisfação. Aí eu estou procurando Deus para ter uma experiência que me satisfaça e não para ter uma comunhão que nos revele. Aleluia. Então a igreja não é uma experiência de satisfação. A igreja é uma experiência de sacrifício em favor da comunhão. Glória a Deus, amado. Então a igreja é para que eu, não sendo satisfeito, possa continuar investindo na comunhão. Aleluia. Por isso que Paulo diz que muita gente não está entendendo nada da igreja, porque quando ele chega, ele come apressadamente o seu pão e vai embora. Então nada mais maldito do que a gente vir na igreja, pegar aquilo que nos satisfaz ou nos interessa e... Quem vem apressadamente buscar a sua bênção e depois vai embora, está vivendo o visível do visível. E isso é maldição. Então, qual é a maior maldição que pode acontecer na vida de uma pessoa? Ele ser abençoado e ir embora. Então, quando o diabo quiser amaldiçoar você, ele arruma para você o quê? Uma bênção que te satisfaça. Por isso que o diabo não promete perdição. O diabo só trabalha a salvação. Porque quando ele aparece, ele promete que você use o seu poder para satisfazer sua fome, use a sua criatividade para contemplar seus interesses e use a sua espiritualidade para se proteger dos seus problemas. Então, como foi que Jesus identificou Satanás na boca de Pedro? Porque Satanás queria matá-lo? Não, porque Satanás queria salvá-lo. Vou repetir devagar, porque às vezes você não entendeu. Como é que Jesus identificou Satanás na boca de Pedro? Porque Pedro queria matá-lo? Não, porque Pedro tinha um plano de salvação para Jesus. E não de propósito. Jesus estava na cruz. E estava sendo tentado o quê? A se perder? A blasfemar? Não, estava sendo tentado a quê? A se salvar e ser salvador.
Mas Jesus não veio para se salvar, ele veio para cumprir um propósito. Esse é o invisível do visível. Então, se a gente olhar lá para o livro de Gênesis, a gente pode ficar preso no visível do visível. Por isso, nós vamos ler agora Gênesis no Novo Testamento. Amém? E aí, todo bom livro de Gênesis tem que começar como? No princípio. Então, por isso que eu falo que o livro de João é o livro de Gênesis do Novo Testamento. E o que o livro de João diz? No princípio era a palavra. Diga comigo, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ela estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas pela palavra. E sem ela, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a palavra. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Agora vem, verso 10. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio da palavra, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Por que nós vamos... Aqui tem vários elementos que compõem a mesa. Tem, por exemplo, alguns elementos que nós vamos ver aqui, né? Graça, luz, verdade, glória, unigênito, tá bom? São palavras que compõem a construção do invisível. Então, o invisível, ele é feito disso. Graça, verdade, unigênito, glória. Mas do mesmo jeito que ele fala unigênito, depois ele fala primogênito. Então, ao mesmo tempo que ele é unigênito, ele é primeiro de muitos irmãos. Fala de glória, fala de receber. Então, todas essas palavras, elas estão ali na mesa do invisível. E combinadas, elas vão dando a nós o quê? O sentido do visível. Glória a Deus, amado. Estão montando essa cena juntos aí? Amém? Glória a Deus. Agora, qual é o propósito da mesa? Qual é o propósito da mesa? O propósito da mesa é exatamente esse. O propósito da mesa não é satisfazer a fome. O propósito da mesa não é uma experiência de poder. O propósito da mesa é a revelação da vontade. Então, o propósito da mesa, deixa Deus ministrar o nosso coração. O propósito da mesa não é satisfazer a fome. O propósito da comida não é satisfazer a fome. Porque senão a gente seria cachorro, flor, minhoca. É muito mais fácil satisfazer a fome de um cachorro. Um cachorro come qualquer coisa. Planta come qualquer coisa. Se fosse só para satisfazer a fome, Deus fazia a gente ser ameba, micróbio. Agora, Deus não está querendo revelar sua capacidade de satisfazer a fome. Senão ele montava uma igreja de formiga. Formiga nem cérebro tem e consegue descobrir onde é que está o açúcar. E depois monta uma congregação em volta do açúcar. Cachorro descobre onde é que está a comida, monta uma congregação de cachorro em volta da comida e depois organiza uma liturgia. Dança, canta, ora. Cachorro ora. Não, ora. Tem uns que é mais tradicional, mais conservador. Tem outros que é um pouquinho mais liberal, E tem outros que é neopentecostal.
ninguém entende. Eu não estou criticando, eu estou só usando uma figura pedagógica. Se vocês pegarem o cachorro da casa de vocês e ensinar que antes de comer a comida, para ter o direito de comer a comida, eles têm que ficar quietinho com as mãozinhas postas, e só pode comer depois do amém, você vai conseguir isso. Porque isso é o visível do visível. Então, até o cachorro aprende a se organizar e montar a liturgia do visível para o visível. O que ele não consegue discernir? O propósito. A natureza da relação. Amém, amados? Então, a igreja não é para satisfazer a fome de quem está com fome. A mesa é, a partir da partilha do alimento, formar a pessoa. A pessoa com consciência de propósito. Glória a Deus. Por isso que o propósito da mesa é que a palavra seja encarnada e não a carne seja satisfeita. Então a igreja não é um esforço humano de produzir coisas espirituais. A igreja é um esforço espiritual de produzir o ser humano. Então a igreja não está aqui para satisfazer as carências do ser humano, mas está aqui para compartilhar virtudes, para que depois dessa mesa a gente tenha um ser humano bem formado. Se você está usando a mesa para alimentar as pessoas e satisfazer as suas carências, troca todo mundo para o cachorro, que é o que todo mundo está fazendo. Porque a mesa não é para satisfazer as carências. A mesa é, no rito da partilha, nós formamos a pessoa. E ela começa como uma pessoa menino, que só come, até que ela termina uma pessoa completa e adulta, que só serve. Porque a alegria de quem ficou adulto agora não está em comer, mas está em ver os outros comerem. Então, a mesa não está cumprindo o seu papel, assim como a igreja não está cumprindo o seu papel, se depois de tantos anos as pessoas continuam vindo aqui por causa da comida. E não para assumir a responsabilidade de reparti-la. Então, a igreja é o lugar onde as pessoas serão formadas, de modo que elas sejam pessoas tão bem resolvidas, que elas não continuem vindo aqui para serem atendidas. Glória a Deus, irmãos. E que elas sejam tão bem resolvidas que elas não venham aqui para buscar poder, mas que elas venham aqui para conhecer a vontade. E que elas não venham aqui para que os seus filhos sejam salvos. Porque agora elas já são tão bem resolvidas que elas sabem que os filhos delas, na verdade, nunca foram delas, foram filhos de Deus entregues para elas. E se são filhos de Deus, eles já vieram abençoados de fábrica. Então, todo crente bem resolvido não perde tempo pedir para Deus abençoar o que já veio de fábrica abençoado. Então, se tem uma coisa que eu não perco meu tempo, é pedir que Deus abençoe meus filhos como se eles fossem meus. É pedir que eu não atrapalhe os filhos dele que ele colocou para mim cuidar. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Porque se eles fossem meus filhos, não tinham salvação para eles, porque da carne nada se aproveita. Eles seriam minhoca. Mas como eles não são meus filhos, eles são filhos de Deus colocados sob minha responsabilidade, a mesa é para alimentá-los com a verdade, de modo que eles possam ser pessoas tão bem resolvidas que eles não fiquem preocupados consigo próprios como se fossem meus filhos.
mas que eles possam se ocupar do seu propósito como filhos de Deus. Aí eles não têm que perder tempo nem em salvar eles mesmos, nem em salvar nós. Porque todos estamos ocupados em que eles cumprem o propósito. Porque nessa mesa nós temos todos os elementos, como nós vamos voltar para eles, disponibilizados por Deus para formar a pessoa. Então, no livro de Gênesis do Novo Testamento, eu sei agora que o propósito de Deus, quando ele diz lá, façamos o homem de modo que ele seja a imagem conforme a nossa semelhança, agora eu estou entendendo o que Deus estava falando lá em Gênesis 1. Quando ele disse que faria um humano ser que fosse a expressão visível de quem ele é. E aonde é que essa pessoa vai ser formada como expressão visível de quem Deus é? Na família de Deus. Então a família de Deus não é um bando de gente que fica aqui rezando para Deus salvar minha família. A família de Deus é um povo que se encontra com um exclusivo e único propósito de cumprir o propósito de Deus. Para que a palavra encontre uma expressão encarnada. Então, a igreja é a mesa que Deus colocou para que todas as famílias possam ter certeza de que seus filhos vão encarnar a vontade de Deus. De modo que entre nós, todos serão o Verbo encarnado, que habita entre os homens, para que os homens vejam a glória do Pai. Então, qual é o propósito da igreja? A gente continua se encontrando, compartilhando o pão, servindo uns aos outros com a nossa virtude, para que assim a palavra seja encarnada de tal modo que a gente habite no meio dos homens, e assim todas as famílias serão abençoadas, porque todas as famílias terão a oportunidade, o privilégio de ver um filho de Deus. E quem vê um filho de Deus, vê o Pai que o enviou. E agora, o invisível se tornou visível. Porque agora o meu visível não é a tradução do meu visível. O meu visível agora é a forma como eu encarno o invisível de Deus. Eu sou a expressão visível do invisível de Deus. Mas Deus não tem a obrigação de satisfazer o meu visível, me dando os visíveis do meu visível. Então, Deus não tem que ser o escravo visível do meu visível. Mas eu sou a expressão visível do seu invisível. E o nosso problema é que a nossa religiosidade faz com que Deus seja o escravo visível do nosso visível. Porque nós estamos aqui para trazer Deus no lugar que nós montamos para Ele. E não para a partir daqui chegar no lugar que Ele preparou para nós. Nós queremos que Deus seja o visível do nosso visível. Mas não queremos ser o visível dele, onde ele ainda é invisível. Estamos invocando Deus para ser a resposta visível das nossas maiores obviedades. Rebeldes à vocação de ser a encarnação aonde ele ainda não foi visto. Ocupando Deus em satisfazer nossa fome. E não nos oferecendo nas mãos dele para sermos a sua partilha. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Essa é a mesa. E aí, com base nessa mesa, nós vamos concluir a conversa de hoje lá em Lucas. Para os irmãos entenderem a tragédia que está acontecendo na igreja. E que a maior vítima dessa tragédia são nossos filhos. Por quê? Porque quando Deus... Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é grave. Quando Deus prometeu uma expressão visível do seu invisível na nossa vida, Ele prometeu o quê? Um descendente.
Quem vai abençoar todas as famílias da terra? Nossa descendência. Então, para o Abraão ser a expressão dos invisíveis de Deus, Deus tiraria de dentro do Abraão e da Sara e da relação deles uma expressão visível dos seus invisíveis. Porque os visíveis de Abraão e Sara não apontavam para isso, porque ela era estéril e ele impotente. Por isso que os filhos de Deus só são gerados por adoção. Deus só tem filhos por adoção. Nesse mundo, Deus só gera filhos por adoção. Por isso que o pai de Jesus no mundo tinha que ser um pai por quê? Por adoção. E a autoridade de Jesus na terra não vinha da carne de Maria, vinha da adoção de José. Porque quem era filho de Salomão era José e não Maria. Então, se Jesus fosse só filho de Maria, ele tinha poder de homem, mas não teria autoridade de filho de Deus. Então, quando uma pessoa tem poder de homem, ele é um ente humano. Mas quando ele recebe o espírito de adoção como verdadeiro filho de Deus, ele tem autoridade espiritual. Por que que os nossos filhos estão tendo muito poder e nenhuma autoridade? Porque eles estão sendo ensinados a serem filhos da nossa carne e que tem que buscar Deus para Deus salvá-los. Em vez de serem ensinados que eles são filhos de Deus e tem que buscar Deus para conhecer o seu propósito. Então, se o seu filho foi ensinado que ele é seu filho e ele tem que buscar o poder de Deus para ser salvo, não há salvação para ele, porque da carne nada se aproveita. E Jesus não salvou os homens para que os homens fossem salvos. Jesus salvou os filhos de Deus para que eles fossem reconciliados ao seu propósito. Então, Jesus não é um salvador de salvos. Quem é salvador de salvos? O capeta. Jesus não é um salvador de salvos. Jesus é aquele que salvou os filhos de Deus para devolvê-los ao propósito. Então, Jesus é um reconciliador. Amém, irmão? Porque ele vem nos revelar qual é o propósito de um filho de Deus. Por isso que ele é filho por adoção. Porque todo pai é pai por adoção. Porque a mulher sabe, o homem crê. E não estou falando mal das mulheres, não. Estou desafiando os homens. Todo homem aqui é pai porque crê. Certeza mesmo quem tem essa mulher. E você fala, não, vou pagar um exame de DNA. Prenderam uma mulher no Recife, uns anos atrás, que cobrava R$50 para falsificar um exame de DNA. Porque você vai lá, faz exame, entrega o esperma, uns 5 dias depois eles entregam o resultado, você vai ter que o quê? Crer, ué. Então você vai gastar uma baba de dinheiro para continuar o quê? Crendo, ué. Então é melhor você crer desde o começo e acaba com isso logo, ué. Você está vendo agora por que a humanidade está sendo amaldiçoada? Porque nós estamos anulando a figura paterna. E a hora que você anula a figura paterna, você forma as mulheres viúvas e os filhos órfãos. Por isso que o evangelho se resume em fazer o quê?
cuidar dos órfãos e viúvas. Por que a gente tem que cuidar dos órfãos e viúvas? Porque desapareceu a figura o quê? Paterna. E o que a figura paterna representa? O invisível. Então, o que é um filho da mãe? Se você quiser ofender um cara, você chama ele de filho da mãe. Por quê? Porque quando você chama ele de filho da mãe, você está chamando ele o visível do visível. Por que ele se sente ofendido? É porque é como se estivesse falando assim para ele. Você é igual uma planta, você é uma obviedade. Por isso que quando Davi foi enfrentar Golias, os irmãos de Golias, o povo de Israel, estava tudo tremendo. E aí eles fizeram uma análise espiritual, morfológica do gigante. Um estudo das maldições, a definição dos capetas. Aí eles ficaram lá assim, só o escudo, só a lã, de longe. Eles conseguiam saber quanto pesava o capacete do Golias de longe. De tanto observar o visível do visível, eles já conseguiam saber a medida em centímetros do escudo. Davi olhou para ele e falou assim, o que esse incircunciso filisteu está ofendendo o povo de Deus? O que ele disse a respeito do Golias? Ele pode ser do tamanho que for, ter a força que for, o poder que for, mas ele não tem pai. Ele é o visível do visível. Porque quando eu olho para o seu invisível, eu não encontro ninguém lá. Ele é o poder do poder e tudo que o poder pode fazer. Mas ele não está cumprindo um propósito. Quem está cumprindo um propósito aqui sou eu e eu vou fazer a autoridade prevalecer sobre o poder. Então nós não temos que formar filho para ter poder, porque esse é o visível do... Nós temos que formar filhos, porque mesmo não tendo poder, ele tenha autoridade. Tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que deixando o poder de Deus, assumiu a figura humana, e sendo achado em figura humana, se humilhou, até não ter nenhum poder. Porque ele não precisava de poder, ele precisava de quê? Autoridade. Porque a autoridade é o invisível do poder visível. Sem a autoridade, o visível do visível não cumpre propósito. Então, nós não temos que mandar os filhos para o mundo para arrumar poder. Nós temos que revelar a eles qual é o seu propósito. Glória a Deus, amados. Amém? Os irmãos, nós vamos falar disso aqui até sexta-feira. Porque nós estamos tendo uma conversa em volta do quê? Da mesa. Agora veja por que os filhos estão sendo a parte mais afetada. Porque Deus prometeu que nessa mesa todo filho seria o quê? Profeta. E o que a religiosidade mata? Os profetas. Então, quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou por um único motivo. Porque os jovens que foram chamados para ser profetas, e o que um profeta faz? O profeta revela o invisível do visível. E como é que você mata um profeta? Quando você põe ele para fazer o visível do visível. Aí você transforma ele num bom escravo. E a hora que você transforma ele num bom escravo, porque ele sabe fazer bem o que você precisa que ele faça, você matou quem? O profeta. Então você quer matar um profeta? Faça o seu filho fazer bem feito o que ele sabe fazer. E ele acreditar que esse é o propósito da vida dele. Ser o visível do visível. Sabe o que você matou? O profeta que Deus mandou para sua casa. Ensinando ele a ter poder e não autoridade. Glória a Deus, amados. Amém? Então, em Lucas, para você levar isso para casa. Em Lucas,
no capítulo 2, nós vamos ver o que está acontecendo com os nossos filhos nesse ambiente visível do visível. Amém? E não vamos falar de dois crentes espetaculares. Não estamos falando aqui de pai bagunçado, não, com problema no casamento, pai drogado, mãe sem vergonha. Não, mano. Nós vamos falar aqui do casal que Deus escolheu o filho dele nascer. Amém? Você não empurrar assim, achando que essa conversa aqui não tem nada a ver com você. Ah, não, esse tipo de problema aí que o pastor está falando, esses problemas aí eu sei, é lá da minha vizinha, é o meu cunhado, eu sabia. Oh, se o meu cunhado estivesse aqui nesse culto hoje. Não, mas nós estamos falando de um problema grave que está acontecendo quando Jesus tinha 12 anos de idade na casa do José e da Maria. Vou te falar o que aconteceu quando Jesus tinha 12 anos. Por que 12 anos de idade? É quando uma criança deixa de ser criança para se tornar homem. E por que nós não estamos formando mais homens com 12 anos de idade? Porque a gente criou um trem meio frankensteinico, chamado adolescente. O adolescente é uma coisa feita em laboratório, frankensteinica, e é um ser mutante formado de várias partes importadas, onde elas não têm conexão umas com as outras, e ele tem muito poder, mas não tem nenhuma consciência de propósito. E ele não foi formado pelo capeta, ele foi formado por homens e mulheres que se esqueceram de que a casa deles ia hospedar profetas. E começaram a acreditar que os filhos dele eram seus filhos e que tudo que eles tinham que fazer na vida era salvar seus filhos e não entregar a sua casa para que os seus filhos cumprissem um propósito. E aí, na medida em que eles criaram filhos para si mesmos, eles criaram Frankensteins, anomalias, patologias, assombrações, pessoas híbridas formadas de parte de tudo quanto é trem do planeta. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Não. E essa patologia se desenvolveu, esse ser mutante, que antes era uma mutação que ficava só dos 12 até no máximo os 16, agora essa enfermidade se estendeu e eles estão acreditando que o adolescente pode ir até os 25. Mas já há quem diga que essa enfermidade, essa anomalia, essa degeneração de mente pode chegar aos 40. Você está rindo? Você está rindo? Por quê? Porque aos 40 anos de idade não tem mais salvação para o profeta. Então, uma criança não se torna um adolescente. Uma criança se torna um adulto jovem. E se você acha que é um perigo acreditar nisso, que é arriscado se entregar para ele um canivete, uma faca, ou uma responsabilidade, um trabalho que não, ele não está preparado ainda, nós temos que preparar ele mais, dar mais uma escola, um treinamento. Então você vai lá e fala para Deus, o senhor é um irresponsável. O senhor colocou um espermatozoide no pênis dele e um óvulo no útero dela. Então vai ser irresponsável para lá. E aí 25% das crianças nascidas nesse país
são filhos de mãe solteira. Por quê? Porque os nossos jovens estão em pecado? Não, porque os nossos jovens estão acreditando que eles são nossos filhos, que nós estamos fazendo aqui das tripas coração para salvá-los, em vez de ensiná-los a ter responsabilidade como verdadeiros filhos de Deus com aquilo que Deus já entregou para eles. E aí, o que pode fazer a gente abandonar um profeta? Vamos ler? A família que Deus escolheu, carregando a essência do ministério profético, e pela primeira vez a gente vai ouvir o que da boca de Jesus? Palavra. O que nós estamos lendo lá em João? Vamos voltar para a mesa? A palavra se fez carne. Qual a primeira evidência de que Jesus é a palavra encarnada? Até então ninguém escutou nada da sua boca, porque ele era uma criança. Tanto que nós vamos ver uma expressão repetida em Lucas. Antes do texto que nós vamos ler, quando Jesus era menino, dizia, o menino crescia. Agora, depois do texto nós vamos ler, e Jesus crescia. Ele já não é mais o quê? Menino. E o que revela que Jesus não é mais menino? Porque ele abriu a boca para declarar uma palavra. E que não falava de poder, nem de fome. Falava de propósito. Porque como é que você sabe que é um menino? Porque ele só abre a boca para falar de fome. E como é que você sabe que ele virou um adulto? Porque ele abre a boca para falar de propósito. Então, se ele tiver 80 anos e continua abrindo a boca para falar de comida e de necessidade e do que ele está precisando para ser satisfeito, ele continua o quê? Menino. Um profeta morto com 80 anos de idade. Sendo que ele podia ser um profeta vivo com 12. E a primeira palavra saída da boca dele seria para falar de quê? Propósito e não de comida. Agora eu vou falar para você o que mais está estragando os meninos. Onde é que os profetas estão morrendo? Você vai saber agora. Com pai ruim? Na bagaceira? Leia o texto. Todos os anos, os pais de Jesus iam para Jerusalém na Páscoa. Lucas 2, capítulo 40, versículo 41. Você está lendo pouco, hein? Porque quando Paulo conversava, ele não falava capítulo e versículo, não, só falava Lucas, Isaías. E quando ele estava conversando com gente assim, para frente mesmo, ele falava assim, os profetas. Acelera aí, velho. Então, em Lucas capítulo 2, eu posso continuar conversando aqui, Amanda? Está de boa? Todos os anos, diga comigo, todos os anos. Está vendo? Então, um profeta pode ser morto, não é porque o pai vai na igreja de vez em quando, não. Pode ser morto por pai que vai na igreja regularmente. E todos os anos eles não iam para bagunça, não, desfilar na Sapucaí. Não, sabe onde é que sabe onde é que os profetas estavam sendo mortos? Jesus não olhou assim, ó, Sodoma e Gomorra que mata os profetas.
Jerusalém diz, ó, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Você está preocupado que os meninos estão indo para não sei aonde? Eu vou te falar uma coisa, por que a gente tem que ficar preocupado para onde os nossos filhos estão indo? Porque eles já foram mortos como profetas em Jerusalém. Vou repetir, porque às vezes você não escutou. Sabe por que nós estamos preocupados? Que se o menino vai lá para não sei aonde, e o sei aonde vai estragar ele, eu vou te falar por que o sei aonde pode estragar ele. Porque ele, como profeta, já foi morto em Jerusalém. E sabe quando? Quando ele tinha 12 anos. Porque alguém fez ele acreditar que ele era o quê? Um filho de homem que precisava ser salvo e não um filho de Deus para cumprir um propósito. E é curioso, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, é que Jesus vai cumprir o seu propósito aonde? Na Páscoa. E aonde Jesus foi esquecido no templo? Na Páscoa. Então nós podemos estar matando os profetas, porque nós estamos esquecendo que o ambiente de Jerusalém não é para nos salvar na Páscoa, é para que a gente possa ser sacrificado na Páscoa. Aleluia, irmão. Então a Páscoa não é para celebrar a minha salvação, a Páscoa é para me relembrar a minha vocação. Como é que um filho de Deus cumpre o seu propósito? Sendo salvo na Páscoa? Ou sendo sacrificado na Páscoa? Amém, mano? Como é que você chama? É? Carol? Então, se Deus quiser, Carol, nesse ambiente você vai encontrar condições saudáveis para que o seu sacrifício na Páscoa não seja em vão. Para que na Páscoa você não seja como um dos dois ladrões conversando sobre salvação, mas você seja como Cristo que te inspirou a entender o propósito da sua cruz, trazendo salvação para todos os homens. Porque é para isso que você foi colocada nesse lugar aqui. Amém? E aí, o que aconteceu? Quando ele atingiu 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o quê? O costume. O que está matando os nossos profetas? A regularidade, a dessignificação do propósito e o costume. Nós estamos trazendo nossos filhos achando que esse costume aqui, se ficar acostumado com esse ambiente aqui de louvor bom, pregação boa, culto bom, então nós estamos oferecendo para eles o quê? Um propósito? Não, um hábito. Não estamos oferecendo para eles uma convicção. Nós estamos usando o poder para eles ficar viciado no comportamento. Rapaz, nós estamos formando jovens viciados em culto. Que só consegue sobreviver, não porque encontrou o propósito da vida deles, mas porque eles vêm aqui, cheiram um trem aqui chamado êxtase espiritual e isso vai esticando. Uma experiência de quê? De poder e não uma consciência de propósito. Perdidos onde? Onde Jesus ficou perdido com 12 anos. E aí está aqui, ó. Terminados, o menino ficou em Jerusalém. Está vendo? Como ele não abriu a boca ainda, ele é o quê? Menino. Está faltando 3 dias para surgir o profeta, mas calado ele é o quê? Menino. Aí o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais dele o quê? Amado, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Nós estamos ficando tão habituados e tomados pelo costume, tão crente de que esse hábito, esse ambiente vai cuidar dos nossos filhos,
que a gente é capaz de esquecê-los aqui para continuar tocando aquilo que nos interessa. A igreja está cheia de jovens hoje que foram esquecidos aqui. Porque os pais, ocupados em seguir os seus hábitos e costumes, em nome de Deus, esqueceram eles no templo em Jerusalém, ignorando o seu verdadeiro propósito. E aí o que ajuda esses pais a esquecerem o menino no templo? É porque eles acham que qualquer coisa, os parentes e os amigos vão cuidar dele. Sabe por que dá para esquecer um menino nessa igreja aqui? E voltar para casa e largar ele esquecido aqui? Porque a igreja funciona. E aí a igreja que funciona, em vez de chamar os pais, assumir a responsabilidade dos profetas que ele tem em casa, está servindo como ambiente para eles esquecerem seus filhos aqui, achando que parente e amigo vai tomar conta deles. Eu preciso falar de novo ou todo mundo entendeu? Amém, pastores? Nós viramos curva de rir, rapaz. Viramos curva de rir de mulher que não presta, marido que não funciona, filho que não dá certo. Os caras chegam lá para mim e falam assim, ó, pastor, eu vim aqui para você orar pela minha esposa. Eu falei, eu? Não, você podia pelo menos conversar com ela. Eu falei, de jeito nenhum, vai que ela gosta. Está lascada, ela gosta da minha conversa e ficou ruim. Agora, se você quiser conversar sobre você, para que eu ajude você a orar por ela e você ter condição de conversar com ela, eu te ajudo. Você vem aqui para orar pelo seu filho? Sem chance. Eu não tenho a autoridade que você tem de orar por ele, então eu vou ficar fazendo um trabalho aqui porque nem eu tenho autoridade, tirando a autoridade de quem tem. Então você senta aí, a gente conversa, eu oro por você, para que você cuide dele. Mas não venha largar o seu profeta aqui para que eu tome conta dele para você e você, esquecido, vai embora de Jerusalém só porque esse é o seu costume. Que conversa. Isso aqui não é curva de rir. Para não ficar aqui consertando profeta esquecido. Amém, irmãos? Papo de família, irmãos. Vai vir aqui para ter uma conversa de família. Pensando, tá vendo? Está vendo como é que o que a gente entendeu substitui o que a gente conheceu? Está vendo como é que aquilo que a gente acha que entendeu é o que está nos atrapalhando? E de acordo com o que a gente entende e acha que entendeu, e porque está certo que entendeu, a gente vai perdendo a sensibilidade. Hoje não vou falar mais sobre isso. Que estavam entre companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, então começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Você vê que tem 3 tipos de gente na vida de crente, sem vergonha, relapso, que se esqueceu que tem um filho profeta em casa. Companheiro de viagem, parente e conhecido. Amém, irmãos? Fazendo tudo como é de costume. Com regularidade. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo a fazer as perguntas. Todos os que ouviam estavam admirados da sua inteligência e das suas respostas. Pronto, agora já não era mais menino. Já estava ejaculando. Palavra virando carne. Porque verbo quer dizer o quê? Palavra. Palavra quer dizer o quê? Semente. Semente quer dizer o quê? Sêmen. Então, quando Jesus abriu a boca, ele está jogando uma semente. É o seu momento de transformar palavra em carne. Transmitir, comunicar, repartir. E aí diz assim, ó, todo mundo admirado. E aí o que aconteceu?
os pais ainda vão dar uma bronca no profeta. Como é que você faz isso com a gente? Típico. Gente religiosa, agindo por costume, ocupado com as suas próprias coisas, negligenciando a sua vocação, transferindo responsabilidade para os companheiros de viagem, parente e conhecido, negligente, displicente, ocupado com aquilo que não interessa, em vez de se ocupar com aquilo que é o propósito. Depois, se der algum problema, vai lá chamar o profeta na responsabilidade. Se não é de lascar. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não, mano. Aí leva o profeta para casa, puxado pela orelha, cheio de culpa, que ele é que está lascando a vida da família. E leva ele puxado pela orelha, cheio de culpa, para quê? Para ele aprender na vida que ele está aqui para cumprir as expectativas de famílias mal resolvidas, com o seu propósito, que estão acreditando piamente que o segredo da vida é ter poder para alcançar o que precisa e o que interessa, e que oração é para ser protegido das dificuldades. Ensino de demônios, porque só um demônio ensina que poder é para satisfazer necessidade, criatividade é para contemplar interesse, e espiritualidade é para se sentir protegido das dificuldades. Ensino de demônio. Que mata quem? Os profetas. Fazendo eles acreditar que são nossos filhos. E que na vida, ele só tem que descobrir quanto poder ele tem para poder comer todo o pão que ele precisa. Que a vida é usar toda a criatividade que ele possui para produzir uma liturgia que lhe dê o que lhe interessa e o reconhecimento que ele precisa. E que espiritualidade é para ele rezar certinho, para Deus cuidar dele como uma criança mal criada. Capeta! Porque o Filho de Deus nunca prometeu isso. Ele prometeu o quê? Propósito e autoridade para cumpri-la. Deus não te prometeu um filho para ser bem criado segundo suas expectativas. Esse filho é da sua carne e não tem salvação. Deus prometeu o quê? Um profeta. Então, cuidado para você não estar embrulhando os seus profetas, nos seus costumes, nos seus hábitos, depois querendo achar eles no meio dos seus companheiros de viagem, seus parentes e seus conhecidos. E quando finalmente você os encontra, ainda coloca sobre eles a culpa da sua infelicidade e da sua ansiedade. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí o profeta abriu a boca. Ele disse assim: por que vocês estavam procurando? Quem está perdido não sou eu não. Glória a Deus, né, mas quem estava perdido não era Jesus, não. Quem estava perdido era o casal de crente, maravilhoso. E crente bom, um crente que todo mundo queria ter na igreja. Quem não queria ter José e Maria congregando aqui? Mas naquele momento, em relação ao seu profeta, eles estavam perdidos. E fazendo a coisa errada? Não, perdidos fazendo a coisa certa. E de maneira sincera. E aí que Jesus falou para ele: vocês estão me procurando no lugar errado. É por isso que vocês estão ansiosos e achando que eu estava perdido. Perdidos estão vocês, porque vocês foram avisados desde o começo que eu não estou aqui para satisfazer a expectativa de vocês. Eu estou aqui para cumprir o propósito do meu Pai.
E aí, aquele que não era mais agora, menino, continuava crescendo. Foi para Jerusalém menino, voltou para casa o quê? Adulto. Jovem, que ainda precisava aprender muito. Mas adulto. Acabou. Amanhã a gente continua essa conversa. Queria pedir que vocês lessem lá, se familiarizassem com os elementos da mesa. A gente citou muita coisa lá da mesa de João. E amanhã a gente vai procurar outras cenas que ajudem a gente a avançar nessa conversa. Amém? Valeu.